Olá turminha, aqui é o tio Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de História, do PET volume 3 de 2021, do terceiro ano do ensino fundamental. Obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal e me acompanhando em mais um PET. Valeu pela força, turma, então vamos começar! E é isso aí, turminha. Essa semana tem comunidade temática, o lugar em que se vive, e vamos trabalhar serviços públicos, um direito de todos. Nessa semana, iremos aprender sobre os serviços públicos existentes na nossa cidade. Para que as cidades sejam mantidas em perfeito funcionamento, seus governantes têm que organizar formas para que isso aconteça. Todas as pessoas que trabalham devem pagar impostos, pois esta é uma das formas do governo arrecadar dinheiro, verbas, para conservar as cidades e manter os serviços públicos. Chamamos de serviços públicos todos os trabalhos executados por pessoas contratadas pelo governo. Essas pessoas recebem o nome de funcionários públicos, que devem ser contratados através de concursos, provas que selecionam os melhores profissionais. Os funcionários públicos podem ser municipais quando são vinculados às prefeituras das cidades, estaduais quando são vinculados direto ao Estado e trabalham para todo o Estado, e federais quando trabalham vinculados ao país como um todo. São serviços ou atividades essenciais indispensáveis ao atendimento das necessidades da comunidade, tal como saneamento básico, que envolve tratamento da água e coleta do esgoto, saúde, educação, limpeza de ruas, criação de espaços de lazer públicos, dentre outros mais. Vamos às atividades dessa semana. Atividades. Atividade 1 pede qual é o nome do prefeito de sua cidade. Aqui eu respondi prefeito tio Davi, mas aqui é apenas um exemplo e até uma brincadeira, porque o tio Davi não é prefeito. Você deve responder com base na sua realidade. Qual é o prefeito da sua cidade? Após responder a atividade 1, vamos à atividade número 2. Leia o texto abaixo. Serviços públicos são aqueles feitos pela prefeitura para melhorar as condições de vida das pessoas que moram no município. Com o dinheiro das taxas de impostos pagos pela população, é que o prefeito mantém os serviços públicos. Vamos continuar. Escreva o tipo de serviço realizado pela prefeitura de acordo com os desenhos. E aí temos aqui um banco de palavras que vai te auxiliar a responder. E aí você pode conferir se escreveu da forma correta. Aqui temos um hospital, então o serviço público é saúde. Aqui temos uma escola, então o serviço público é educação. Aqui temos um caminhão de lixo fazendo a coleta, então temos a coleta de lixo. E aqui temos uma pessoa varrendo a rua, então temos a limpeza urbana. Se você completou dessa forma, acertou a atividade número 2 e vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Marque os tipos de serviços públicos que existem em seu bairro. Aqui eu marquei os tipos de serviços públicos que existem no meu bairro. Apenas como exemplo, você deve marcar de acordo com a sua realidade. Vamos lá. No meu bairro não possui posto policial, mas possui transporte público, não possui hospital público, mas no meu bairro tem escola, coleta de lixo, água tratada, energia elétrica, arborização, pavimentação das ruas, iluminação pública, coleta seletiva de lixo, rede de esgoto e posto de saúde. Após marcar aqui a atividade 3, vamos à atividade número 4. Atividade 4. Encontre no caça-palavras os serviços públicos. E aí temos o banco de palavras que você deve procurar. Eu já encontrei todas, turminha. Você deve verificar se encontrou de forma correta. Nós temos aqui praça, escolas, segurança, iluminação, transporte, hospitais, limpeza e parques. Quem encontrou dessa forma acertou a atividade número 4. Após encontrar as palavras no caça-palavras, vamos à atividade número 5. Atividade 5. As ruas do bairro onde você mora têm iluminação pública? Ou seja, tem postes? Nas minhas aqui tem. Então eu respondi que sim, tem iluminação pública. Você deve responder segundo a sua realidade, se tem ou se não tem. Vamos à atividade 6. Observe a conta ao lado e responda. Aqui temos uma conta de luz e ela é vinculada à empresa CEMIG. E aí pergunta a letra A. Qual é a sigla da empresa que nos fornece energia elétrica? E aí eu já até respondi, CEMIG. Quem colocou dessa forma acertou. Vamos à letra B. Por que é importante que as moradias tenham energia elétrica? Pois a energia elétrica é importante para várias atividades diárias.
por exemplo, na iluminação de nossas casas, para fazer o alimento, como por exemplo nas panelas elétricas de arroz, entre outras funções mais. Então por isso, a energia elétrica é muito importante. E é isso aí, turminha! A atividade 6 é a última atividade da semana 1 do terceiro ano do ensino fundamental, do PET volume 3, da disciplina de História. Eu vou deixar esta correção em formato PDF no campo de descrição desse vídeo. Confere lá depois. Se você gostou deste conteúdo e está lhe ajudando nas atividades da semana, deixe um joinha. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo. A unidade temática dessa semana é o lugar em que se vive, e vamos trabalhar o tema a alegria e a história das brincadeiras. Nessa semana vamos estudar sobre as brincadeiras. Como é bom brincar, não é mesmo? Ainda que hoje a realidade seja um pouco diferente e as crianças tenham em seu cotidiano outros recursos tecnológicos para brincar, as brincadeiras antigas têm muito a nos ensinar. Com brincadeiras mais antigas ou mais modernas, o mais importante de tudo é termos amigos para brincarmos juntos. Aqui vem fazendo uma breve apresentação sobre as brincadeiras. Na era do videogame e outros jogos e brincadeiras tecnológicas, é comum constatar que as brincadeiras do tempo dos pais e avós têm caído no esquecimento. Mas é importante resgatar essa cultura que é rica em exercícios e possibilidades para vocês, crianças, conhecerem e vivenciarem novas experiências, além de uma reflexão de como seus pais e avós brincavam na infância. Quando conhecemos as brincadeiras dos tempos dos nossos pais e avós, ampliamos o nosso conhecimento sobre as brincadeiras. Vamos agora, turminha, às atividades da semana. Atividades. Atividade 1. Leia um trecho da música e responda as questões. A música tem como título A Brincar. Toda criança adoraria ficar brincando todo dia. Em cada noite, em cada sonho, de 1000 brinquedos seria dono. Velocípedes, patins, patinetes, tamborins e marionetes, uma caixa de lápis coloridos e um ursinho lindo, uma casa de bonecas completinha e um avião a voar. Coisas grandes, pequeninas, bicicletas, bailarinas... Tudo serve quando é hora de brincar. Essa música é do Chaves. Vamos ver o que se pede na sequência. A letra A pede o seguinte: você conhece as brincadeiras do tempo dos seus pais e avós? Quais? Eu coloquei que sim, eu conheço as brincadeiras de rodas, de piques, de esconde-esconde, amarelinha, entre outras. Você deve responder então se você conhece as brincadeiras de seus pais e avós. E depois especificar quais brincadeiras você conhece. Na letra B, é solicitado o seguinte: você conhece alguma brincadeira de nossa tradição popular? Qual? Eu coloquei que sim, que conheço, amarelinha, cabo de guerra, cabra cega e dança da cadeira. Você deve responder então aqui na letra B quais brincadeiras da tradição popular você conhece e depois especificar o que você conhece. Tá certo, turminha? Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Escreva os nomes das brincadeiras que você identifica na obra do artista Ivan Cruz. Aqui então temos um quadro de Ivan Cruz com diversas brincadeiras. E aí eu coloquei logo abaixo todas que eu consegui identificar. Se o tio Davi tiver esquecido alguma brincadeira, deixe depois para mim no campo de comentários, tá certo, turminha? E eu coloquei pular corda, bambolê, ciranda, peão, bolinha de gude, barquinho de papel, pipa, balão, patinete, catavento, estilingue, perna de pau, cavalinho e perna de lata. São todas essas as brincadeiras que eu consegui identificar aqui, turminha. Após responder então a atividade número 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Observe as imagens das brincadeiras e relacione-as ao nome corretamente. E aí temos que a imagem número 1 é a pipa, e assim eu marquei. A imagem número 2 é a peteca, e assim também eu marquei. A imagem número 3 é passar anel, e por fim a imagem número 4 é pular corda. Quem marcou dessa forma acertou a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Leia o texto abaixo e responda as questões. O título do texto é Fiquei Sabendo. Elas são divertidas para os pequenos, que fazem de tudo para se equilibrar sobre as duas rodas. Representam um desafio para os adolescentes, que gostam de esportes radicais, como o bicicross. Os mais velhos gostam da sua praticidade, pois com elas podem manter a forma e economizar combustível. Enfim, a bicicleta é uma das grandes invenções da humanidade.
Na sequência temos a letra A, que pede o seguinte: pinte as respostas corretas. Então é mais de uma resposta, tá certo, turminha? E aí a resposta é: a bicicleta, citada no texto, além de um brinquedo, é um importante meio de transporte. E a segunda resposta correta é: a bicicleta não polui o ar e mantém a forma física das pessoas. A primeira assertiva está incorreta, pois coloca o seguinte: o texto relata a importância do patins, e na verdade é da bicicleta. E a terceira assertiva está incorreta, pois coloca que no Brasil não existem pistas especiais para o uso da bicicleta. E na verdade existe sim, turminha. Então quem marcou dessa forma acertou a letra A. Aqui vem trazendo uma informação. Assim como as bicicletas, existem brinquedos que não são movidos a pilha ou eletricidade, tá certo? Vamos à letra B. A letra B pede o seguinte: desenhe e escreva no espaço abaixo nomes de 2 brinquedos que funcionam manualmente. E aí eu citei o peão, que é este representado e fica como exemplo de resposta para vocês, e também citei a peteca. São 2 brinquedos que podemos utilizar de forma manual. E é isso aí, turminha. A letra B da atividade 4 é a última atividade da semana. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar no campo de comentários. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se esse vídeo lhe ajudou. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. A unidade temática dessa semana é o lugar em que vive, e vamos trabalhar o tema, o bairro. Nessa semana, turminha, vamos aprender que os municípios são formados por bairros localizados na cidade ou no campo. Os bairros são organizados em quarteirões que são divididos em ruas e avenidas. Cada avenida ou rua recebe um nome. Os bairros são áreas compartimentadas que compõem uma cidade ou município, cujas características estão associadas ao processo de formação do local e às pessoas que nele vivem e que formam uma comunidade. Cada bairro possui suas características e essas estão especialmente associadas à sua ocupação e ao local em que se encontram. Os bairros podem ser constituídos por ruas, casas, edifícios, condomínios, indústrias, comércios, praças, shoppings, monumentos, entre outros. Podem também, segundo sua localização, representar a cidade em alguns aspectos como financeiro, turístico, tecnológico, entre outros. Vamos ver as atividades dessa semana, turminha. Atividades. A atividade 1 pede a você que leia o poema a seguir. Então vamos lá. O bairro onde moro. O bairro onde moro é pura diversão. Prédios, ruas e pessoas, casa e muita animação. Padaria e mercearia, tem até sacolão. Supermercado e sorveteria que aproveito no verão. Este poema é de Daniele Schauner de Souza. Na sequência, pedido o seguinte. Letra A. Circule no poema as palavras que se referem ao que você encontra em seu bairro. E assim eu fiz, turminha. Eu circulei tudo que eu consigo encontrar em meu bairro. Eu encontro prédios, ruas, pessoas, obviamente, né? Casa, padaria, mercearia, sacolão e sorveteria. Você deve circular o que você encontra no seu bairro, no bairro onde você mora, tá certo? Vamos ver o que a letra B está pedindo. Letra B. Qual é o nome do seu bairro? E aí o meu bairro tem como nome Santa Helena. Você deve responder o nome do seu bairro, tá certo, turminha? Vamos ver o que a letra C está pedindo. Pinte a resposta correta. Seu bairro fica perto ou longe da escola onde você estuda? O meu bairro fica perto da escola onde eu trabalho, tá certo, turminha? Aqui eu coloquei como onde eu trabalho, pois eu não estudo mais. Mas você deve marcar se seu bairro é próximo ou distante, ou seja, perto ou longe da sua escola. Tá certo, turminha? Na letra D, está pedindo o seguinte. Quais são os comércios mais importantes de seu bairro? Escreva o nome de 3 deles. E aí eu coloquei um exemplo de resposta. Eu coloquei a padaria do tio Davi, a maior padaria da cidade, o sacolão do João e o supermercado do Antônio. Você deve colocar os nomes de 3 comércios muito importantes para o seu bairro. Tá certo, turminha? Vamos ver agora a atividade número 2. Atividade 2. Escreva V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas. Vamos lá. Letra A é verdadeira, pois coloca que os bairros são parte do município. E está correto. A letra B é falsa, pois coloca que nos bairros não podemos ter vizinhos. E nos bairros temos vizinhos. Tá certo, turminha? Na letra C, também é falsa, pois coloca que os bairros são todos iguais. E na verdade os bairros são todos diferentes. Na letra D, é verdadeiro, pois coloca que os bairros são diferentes uns dos outros e com costumes que variam de acordo com seus fundadores.
Certinho, pessoal. Vamos ver a letra E, que também é verdadeira. No bairro, há grupos de pessoas que formam as comunidades. Isso está correto também. Quem marcou dessa forma acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. A atividade 3. Relacione as imagens de acordo com a descrição a seguir e em seguida circule o bairro que mais parece com o lugar onde você mora. Vamos lá. A letra A é um bairro com muito comércio, e aí esta imagem aqui apresentada melhor representa a letra A. A letra B é um bairro com muitas indústrias, e aí temos que essa última imagem aqui representa muito bem a letra B. A letra C é um bairro com muitas moradias, e aí neste caso é esta primeira imagem. E a letra D é um bairro com algumas moradias e áreas verdes, e aí temos que é esta imagem aqui apresentada, turminha. Após relacionar as letras aqui apresentadas, as imagens colocadas abaixo, nós devemos então circular o bairro que mais se parece com o lugar onde moramos. Eu circulei a imagem que melhor representa o lugar onde eu moro, pois o meu bairro possui muitas moradias. Você deve circular qual dessas imagens melhor representa o seu bairro, tá certo, turminha? Quem respondeu dessa forma conseguiu acertar a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Cite o nome de 2 lugares no seu bairro onde as pessoas podem se encontrar para se divertir ao ar livre, assim que puder voltar ao encontro presencial. E aí eu citei 2 possibilidades aqui, turminha. Uma praça e um monumento. A praça fica em meu bairro e também este monumento fica em meu bairro. Na verdade, é uma estátua do menino maluquinho, esta apresentada aí na imagem. São 2 lugares muito próximos em que você pode se encontrar com outras pessoas para se divertir e que fica ao ar livre. Fica esta possibilidade de resposta para a atividade 4. Lembrando que você deve colocar 2 lugares do seu bairro, tá certo? Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Os moradores devem participar do desenvolvimento do bairro para melhorar a vida na comunidade. Escreva os nomes do que podemos encontrar em um bairro. E aqui temos a representação, as imagens, e devemos escrever abaixo, assim como eu fiz. A primeira imagem é um banco. Na sequência, uma igreja, prédios, cinema, supermercado, casas, indústria, posto de saúde, praças, escola, loja e clubes. Para completar logo acima, eu utilizei este banco de palavras, turminha. E quem conseguiu responder assim, acertou a atividade número 5. A atividade número 5, turminha, é a última atividade da semana 3, do terceiro ano do ensino fundamental, do PET 3 de 2021, do conteúdo de História. Se você está gostando dessas correções, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é Os bairros têm história. Turminha, nessa semana vamos estudar sobre as mudanças que ocorrem nos bairros. O bairro onde você vive não foi sempre assim, como você conhece hoje. Os bairros vão sendo formados e transformados pelas pessoas com o passar do tempo. Casas são derrubadas e no local delas erguem-se prédios e viadutos. Ruas e avenidas são construídas, novas construções são feitas em áreas desocupadas, algumas árvores são derrubadas, outras são plantadas nas ruas e nas praças. Os bairros mudam, mas alguns elementos permanecem mesmo com as mudanças que ocorrem. Nos bairros, podemos encontrar alguns elementos que sofrem poucas alterações com o passar do tempo. Esses elementos indicam como os bairros eram antigamente. Edifícios antigos de igrejas, casas, fábricas, pontes ou viadutos que permaneceram no bairro podem representar marcas da história desse bairro. O bairro é lugar de convívio. No bairro, realizamos diversas atividades. Nele, podemos brincar na praça com os amigos ou tomar sorvete com a família. Podemos fazer compras na padaria, no supermercado ou em outras lojas. Algumas pessoas estudam ou trabalham no mesmo bairro em que moram. Outras pessoas moram em um bairro, mas estudam ou trabalham em outro. Após a leitura deste texto inicial, vamos às atividades da semana. Atividades. Atividade 1 pede o seguinte: converse com alguém de sua família ou com um vizinho sobre as mudanças ocorridas em seu bairro. Escreva 2 dessas mudanças. Aqui, turminha, é uma pergunta que pede uma resposta pessoal.
que é com base nas mudanças que ocorreram no seu bairro. Eu coloquei apenas duas possibilidades de resposta, que geralmente ocorrem na maioria dos bairros. A primeira foi que muitas casas foram derrubadas para a construção de prédios, e a segunda é o corte de árvores que oferecem perigo à população. Geralmente essas mudanças são recorrentes nos bairros. Fica esta possibilidade de resposta para a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. A atividade 2 pede a você que escreva o que você mais gosta em seu bairro. E aí, turminha, tomando como exemplo o meu bairro, o que eu mais gosto nele é uma praça que tem logo perto de minha casa. Então eu coloquei como resposta o seguinte: eu gosto da praça que tem em meu bairro. Você pode colocar o que você mais gosta no seu bairro. Pode ser um espaço público, como uma praça, pode ser algum estabelecimento comercial, pode ser até mesmo a sua casa. Tá certo, turminha? Fica esta possibilidade de resposta para a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Qual característica predomina em seu bairro? O seu bairro é mais residencial, industrial, comercial ou ele é misto? Envolve residências e comércios, residências e indústrias? E aí, turminha? No meu caso, o meu bairro é mais residencial, então foi isso que eu marquei. Se por acaso seu bairro for mais industrial ou comercial, você pode marcar. Ou ainda se ele é misto, se ele é formado por um conjunto de possibilidades aqui, tá bom, turminha? Lembrando que a atividade número 3 pede uma resposta pessoal, que é com base na sua realidade. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Você conhece outros bairros da sua cidade? Quais? E aí eu coloquei que sim, que eu conheço. Eu conheço o bairro Centro, onde tem a maioria dos comércios. Eu conheço o bairro das Flores, o bairro do Santuário, dentre outros bairros mais. Se você também conhece outros bairros da sua cidade, você deve responder que sim e colocar quais bairros você conhece. Se você não conhece, você coloca que não e não precisa completar nada na frente, tá certo, turminha? Após resolver a atividade 4, vamos à atividade número 5. Atividade 5. A atividade 5 pede a você que faça um acróstico com a palavra bairro, assim como o exemplo colocado aqui. Pegamos a palavra rua e escrevemos rua, união, amigos. Você deve formar então novas palavras com as letras que compõem a palavra bairro. E assim eu fiz, turminha, olha como ficou. Eu coloquei com o B, bonito, com o A, arborizado, com o I, industrial, com o R, rua, com o outro R, riacho e com o O, ônibus. Você pode usar toda a sua criatividade para responder a atividade número 5. Após responder a atividade 5, nós vamos à atividade número 6. Atividade 6. A atividade 6 pede o seguinte: no bairro existem vários tipos de moradia. Desenhe e pinte a sua do jeitinho que ela é. E capriche, tá certo? E aí, turminha, eu deixo essa representação como se fosse a minha casa. É bem parecida. Tem duas janelas e uma porta bem no meio. Você deve usar toda a sua criatividade para representar a casa em que você mora e depois fazer um colorido bem bonito. Após você fazer essa arte, esse belo desenho, vamos à atividade número 7. Atividade 7. A atividade 7 pede a você que faça um X nas figuras que representam ações para termos uma boa convivência com os nossos vizinhos e conservação do bairro. E aí, turminha? Eu marquei um X em todas essas possibilidades. Na primeira eu não marquei, por quê? Porque aqui temos uma criança soltando pipa próximo à rede elétrica. Isso é muito perigoso. Essa criança pode tomar um choque, então não é uma boa ação nem para a criança, nem para os moradores do bairro, tá certo? Na segunda imagem eu marquei um X, pois é apresentado algumas pessoas realizando a limpeza de algum espaço. Esse pode ser um bom exemplo de uma boa convivência entre vizinhos e a comunidade do bairro. Na sequência tem um rio poluído, então não marquei. Na imagem 4, 5, 6, 7 e 8, eu marquei um X. Aqui temos duas crianças plantando uma árvore. Depois temos aqui uma criança jogando lixo no lugar certo, um senhor realizando jardinagem, outro passeando com uma menina em cadeira de rodas, dois adultos dançando. Aqui eu não marquei, turminha, porque é o seguinte: o rapazinho está ouvindo música, só que parece que está bem alto
e isso pode ser prejudicial para ele. Mas caso você queira considerar que ele, por exemplo, está utilizando o som e não atrapalhando as outras pessoas, como uma boa regra de convivência, você também pode marcar, tá certo? Você deve interpretar as imagens segundo o seu ponto de vista. Caso seja necessário, você pode pedir o auxílio de seu responsável, mas aqui eu preferi não marcar. Nas outras duas imagens aqui eu também marquei, uma pessoa atravessando na faixa de pedestre, correto, e outra aqui uma criança realizando a pintura, que pode ser entendido como a conservação do espaço comunitário. Por fim, eu não marquei a última imagem, pois temos duas pessoas jogando lixo para fora do carro, e isso não é uma boa regra de convivência para a harmonia no bairro e a conservação do espaço comunitário. Tá certo, turminha? Fica esta possibilidade de resposta para a atividade número 7. Lembrando que aqui você pode utilizar todo o seu conhecimento para marcar. Após realizar a atividade 7, vamos à atividade número 8. Atividade 8. A atividade 8 coloca o seguinte: veja essas fotos, elas mostram parte de um bairro em épocas diferentes. E aí temos aqui uma foto antiga, de uma parte de um bairro, e uma foto um pouco mais recente. E aí, na sequência, é questionado o seguinte: escreva duas mudanças ocorridas nesse bairro. E aí temos quanto à iluminação pública, que a gente pode perceber que aqui temos a presença de alguns postes, e na segunda imagem já não temos. A alteração feita nas casas, que foram convertidas em comércios. Tá certo, turminha? Eu coloquei essas duas possibilidades. As imagens não fornecem muitas informações que a gente possa tirar como alterações ocorridas, mas eu creio que essas duas possibilidades que eu deixei como resposta vão responder perfeitamente. E é isso aí, turminha. A atividade 8 é a última atividade da semana 4 do terceiro ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021, do conteúdo de História. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema essa semana é Marco Histórico do lugar onde vivo, e nessa semana vamos estudar sobre os marcos históricos de um lugar. As cidades possuem uma história e todos os elementos que a constituem podem ser estudados, ou seja, as praças, escolas, ruas, monumentos e festas. Vamos ver as atividades dessa semana, turminha. Atividades. Atividade 1. Leia com atenção o trecho abaixo e responda: esta é a minha cidade, Lençóis. Ela fica no estado da Bahia, e nela acontece a festa de Nosso Senhor do Bom Jesus nas principais ruas da cidade. Essa festa é muito importante para os moradores. E aqui vem representando algumas imagens. A letra A pergunta o seguinte: escreva como é a rua dessa imagem. E aí eu descrevi como uma rua estreita e de pedras, com casas antigas, como apresentado aqui. Na letra B, questiona o seguinte: essas ruas são antigas? Por quê? Eu coloquei que sim, pois apresentam construções antigas, além de toda a construção em si da rua. Tá certo, turminha? Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Leia a definição sobre marcos históricos. Marcos históricos são acontecimentos de grande importância que, de certa forma, mudaram a sociedade, seja na esfera política, econômica, social ou religiosa. Existem lugares ao redor do mundo que foram palco de grandes eventos que marcaram para sempre a história do mundo. Qual é a festa tradicional de sua cidade? Escreva as características marcantes dessa festa. E aí, turminha, aqui em minha cidade a festa característica é a festa de carnaval ou os blocos de rua. É uma grande festa com blocos de rua, gente fantasiada e muita alegria. Eu coloquei uma resposta pessoal, mas você deve colocar uma festa tradicional de sua cidade e depois fazer uma breve descrição como essa festa. Tá bom, turminha? Após resolver a atividade número 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Na sua cidade, há lugares significativos, que fazem parte da história do local em que você vive. Marque um X quais são esses lugares que fazem parte da história da sua cidade. E aí eu marquei, turminha, igrejas e santuários que fazem parte da história da minha cidade, praças, escolas públicas e museus. Você deve marcar aqui quais são esses lugares significativos que fazem parte da cidade de vocês. Após responder a atividade 3, nós vamos à atividade número 4. Atividade 4. Desenhe um marco histórico do local onde você vive. Um marco histórico da minha cidade é a Igreja Central, a Igreja Matriz, que fica na principal praça da cidade. E aí eu fiz uma representação de um desenho simbolizando esta igreja. Você deve fazer um desenho de um marco histórico da sua cidade.
ou seja, um local de grande importância na sua cidade que contribuiu para o desenvolvimento dela. Após realizar a atividade número 4 e fazer um belo desenho, vamos à atividade número 5. Atividade 5. A sua cidade possui praças? Na minha cidade possui praças, então eu respondi que sim. Na atividade 6, pergunta o seguinte: qual é o nome da praça principal da sua cidade? E aí, a praça principal da minha cidade tem como nome Praça da Catedral, pois nessa praça possui uma igreja belíssima. Você deve colocar então o nome da principal praça que existe em sua cidade. Na atividade 7, pergunta o seguinte: a praça é importante para os moradores, por quê? E aí eu coloquei que sim e justifiquei que ela é um cartão postal da minha cidade. Tá bom, turminha? Fica estes exemplos de possibilidade de resposta para atividades 5, 6 e 7. Lembrando que são atividades que pedem respostas pessoais. Vamos ver na sequência a atividade número 8. Atividade 8. Desenhe a praça principal da sua cidade. E aí eu deixo essa ilustração simbolizando a praça principal da minha cidade. Olha que desenho bacana. Você deve usar toda a sua criatividade para representar a praça principal da sua cidade. Após responder a atividade 8, vamos à atividade número 9. Atividade 9. Marque o que tem na praça principal da sua cidade. E aí eu marquei o que a praça principal da minha cidade possui. Na praça principal da minha cidade tem bancos, árvores, monumentos, igrejas, feiras, pessoas e bancas de revista. Você deve marcar então quais são os elementos que a praça principal da sua cidade possui. E é isso aí, turminha. A atividade 9 é a última atividade da semana 5 do terceiro ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de História. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema essa semana é modo de viver no campo e na cidade. E nessa semana, vamos perceber que o modo de vida de uma pessoa que mora na cidade é diferente do modo de viver de uma pessoa que mora no campo. A maior parte da população brasileira mora em cidades. O modo de vida da cidade se caracteriza pelo corre-corre no dia a dia. Já no campo, as atividades são bem diferentes. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este tema. Atividades. A atividade 1 pede a você que inicialmente observe as duas imagens colocadas aqui abaixo. E temos aqui uma estrada da zona rural e uma estrada da área urbana. E na sequência é questionado o seguinte: faça uma lista daquilo que pode ser observado de diferente nas duas imagens. E assim eu fiz, turminha. Na primeira imagem nós temos mais vegetação, como apresentado aqui, e na segunda imagem menos vegetação. Na primeira imagem, que é do campo, nós temos uma estrada de terra e na segunda imagem uma estrada asfaltada ou pavimentada. Na primeira imagem, nós não temos iluminação pública e na segunda imagem nós temos a presença de iluminação pública. Fica essa possibilidade para a letra A e agora vamos à letra B. Na letra B, pede a você que escreva uma vantagem e uma desvantagem de cada uma das estradas mostradas acima. E aí, quanto à estrada do campo, ela tem um menor volume de veículos, e a desvantagem é que ela é sem pavimentação, ou seja, não tem asfalto. E na estrada da cidade, nós temos já como vantagem a pavimentação, só que um maior volume de veículos como desvantagem. Fica essa possibilidade de resposta para a letra B. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Leia e marque com X o que tem na cidade e no campo. E aí eu marquei da seguinte forma: estradas de terra. Geralmente temos mais estradas de terra no campo, mas pode ter uma ou outra cidade que tem estradas de terra. Aqui, se você marcou as duas possibilidades ou apenas uma, está ok. Não existe o que é certo ou o que é errado. Muitas casas e prédios. Geralmente encontramos na cidade. Carros, ônibus e caminhões. Aqui também, turminha, encontramos na cidade, mas também pode ser encontrado no campo. Se você marcou as duas opções, está ok. A quarta opção é casas simples e temos tanto na cidade quanto no campo. Carros de boi e carro estão presentes no campo ou na zona rural, grandes avenidas estão presentes nas cidades, muitas lojas também, poucos moradores geralmente encontramos mais na zona rural ou no campo, muitas plantações também, então eu marquei. Ruas asfaltadas e pavimentadas, encontramos mais na zona urbana, ou seja, nas cidades, bem como fumaças de fábricas. E por fim, criação de gado. Nós temos a maior presença da criação de gado na zona rural ou no campo. Fica essa possibilidade de marcação para a atividade número 2.
Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Escreva cidade ou campo de acordo com a imagem. E aí temos aqui como título diferentes formas de viver. E aqui temos a presença de uma loja com muitos brinquedos, então eu coloquei como cidade. Aqui temos uma plantação, então eu coloquei como campo. Uma banca de revistas, então eu coloquei como cidade. Um homem montado em um touro, eu coloquei como campo. Um hospital, eu coloquei como cidade. Um curral, eu coloquei como campo. Prédios, muitos prédios, eu coloquei como cidade. Igreja eu coloquei tanto como campo quanto cidade. E cascata eu coloquei como campo. Pode ocorrer, assim como na igreja, outras possibilidades em que você pode colocar tanto campo quanto cidade. Não tem problema. Mas fica este exemplo de resposta para a atividade número 3. A atividade 3 é a última atividade da semana 6 do terceiro ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de História. O meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam em mais um PET. Já se inscreve no canal, pois no PET volume 4 estarei por aqui fazendo as correções. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo. E é isso aí, turminha. Finalizamos mais um PET. Qualquer dúvida pode deixar no campo de comentários. Se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.